Essa semana eu estava assistindo um podcast com um grande empresário brasileiro. Ele é ali o empresário, cabeça de uma das maiores empresas de alimento aqui no Brasil. E ele disse de forma bem enfática de que o momento que ele mais aprendeu na vida foi o momento que ele passou por maior dificuldade. Ele tinha uma empresa cujo faturamento era gigantesco. O produto deles não parava de vender, vendia em tudo que é canto. Mas chegou um momento que a coisa começou a parar de funcionar. E ele disse que não foi só para ele, foi para todo mundo. Principalmente ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Porque ele disse que o marketing, como eles conheciam, ele parou de fazer efeito. Antes, os grandes empresários, as grandes empresas, eles só precisavam mostrar o produto, os benefícios desse produto e o preço desse produto para que então eles pudessem vender. Mas acontece que as pessoas elas pararam de se sentir encantadas por aquilo. Elas queriam algo mais. Elas não queriam só o produto, elas queriam saber o porquê elas deveriam comprar o produto daquela empresa. E foi naquele momento que as empresas começaram a ter que mudar a forma como elas mostravam o que elas eram para as pessoas. Como, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola ela parou de vender um refrigerante e ela passou a tentar vender para as pessoas felicidade. Você já viu a propaganda da Coca-Cola? Está todo mundo lá em volta da mesa, normalmente no Natal é mais bonito ainda, né? Está todo mundo feliz e as pessoas começaram a comprar Coca-Cola imaginando de que aquilo poderia acontecer nas mesas delas. A mesma coisa acontece com os famosos comerciais de margarina. Você já viu como é, irmão? Normalmente é uma família em volta ali no café da manhã, todo mundo feliz. E as pessoas pararam de comprar só um produto que elas pudessem passar no pão e comer. Elas tentaram encontrar ali na margarina uma forma de tentar trazer a família para perto, para que todos ali juntos, antes de irem trabalhar, pudessem vivenciar aquele momento de união. Outra empresa famosa, Harley Davidson, eles deixaram de vender só motos e eles tentaram começar a vender uma sensação de liberdade. E a pessoa pensa que quando ela tiver o poder aquisitivo para comprar uma daquelas motos, ela vai ser feliz, livre, ela vai alcançar tudo aquilo que ela sempre quis. Sabe por quê? Porque as pessoas pararam de consumir só um produto. Além de consumir um produto, elas queriam também saber o que a marca tinha para fornecer para elas. E enquanto ele foi falando sobre aquilo, eu comecei a pensar muito no nosso relacionamento com Deus. Porque eu realmente acredito que o nosso maior problema no nosso relacionamento com o Senhor é o fato de muitas vezes nós esperarmos um produto que venha dele. Sendo que o que Deus quer fazer é marcar as nossas vidas e os nossos corações. Muitas vezes a gente só está esperando um produto do Senhor. E aí a gente tenta entregar um produto que somos nós, bonzinhos, sem erro, sem falha, que vem na igreja, esperando que Ele entregue o produto dele. Mas o que Deus quer que a gente faça, não é que a gente entregue um produto, mas que a gente entregue as nossas vidas. E o que nós precisamos esperar do Senhor não é que Ele entregue para nós o produto que nós queremos, mas sim que Ele nos dê a capacidade de fazermos aquilo que Ele deseja. O que a gente precisa entender como cristãos, irmãos, é de que nós não devemos entregar algo nas mãos do Senhor. Nós precisamos nos entregar a Ele, para que Ele possa marcar as nossas vidas e para que então a gente venha marcar a nossa geração. Porque só quando a gente se entrega que a gente entende o amor de Jesus por nós. É só quando a gente se entrega que a gente entende o propósito dele nas nossas vidas. Quando nós nos entregamos, nós amadurecemos. E quando a gente amadurece, a gente coopera para a maturidade do corpo de Cristo. Maturidade exige entrega. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Por isso, se você puder, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Nós vamos ler do verso de número 17, do verso de número 7 ao verso de número 16. 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso de número 7 ao verso de número 16. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá.
Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco da água numa jarra para que eu possa beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento, Pai, a gente quer te pedir para que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, para que a sua palavra faça vida em nosso viver, para que assim possamos nos entregar com tudo que nós somos, para ver o Senhor operando maravilhas em nossas vidas e através de nós. Fala conosco, Pai. Nós temos fome e sede de Ti. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma das histórias favoritas na Bíblia que eu tenho. Eu realmente gosto muito dessa história. Mas para que a gente possa entender melhor essa passagem, a gente precisa entender melhor o contexto onde ela está inserida. O que a gente pode perceber é que nesse momento aqui, quem era rei de Israel era o rei Acabe. E Acabe não estava agradando o coração do Senhor, porque ele estava seguindo os caminhos do pai dele. Ele estava fazendo coisas que desonravam o Senhor. Ele estava desobedecendo a Deus. E por isso o povo estava começando a perecer. Mas a coisa poderia ficar pior. Sabe o que aconteceu? Acabe se casou com uma mulher estrangeira que se chamava Jezabel. E essa mulher, ela influenciou Acabe a começar a adorar um outro Deus, que se chamava Baal. E para a situação ficar pior ainda, sabe o que Acabe fez? Ele ali fez alguns altares de adoração a Baal no meio do povo de Deus. E aquilo deixou o coração de Deus entristecido. E Deus começou a trazer algumas revelações através dos seus profetas. E um desses profetas era Elias. E Elias, inspirado por Deus, foi até o rei Acabe e disse: olha, não vai chover nessa terra, porque o povo não tem obedecido ao Senhor, e por isso o povo vai perecer. Depois daquilo, Elias se mandou, nunca mais voltou para conversar com Acabe. E sabe o que aconteceu? Ficou sem chover naquela terra por 3 anos. Irmão, pensa o sofrimento. Se a gente ficasse hoje em dia sem chover por 3 anos, já imaginou o que ia acontecer com a gente? Agora pensa naquela época, onde a sociedade era totalmente dependente da agricultura. Aquilo era uma crise sem fim. E o que eu acho bonito é que mesmo em meio a essa crise, Deus cuidou do seu profeta durante esses 3 anos. O que a gente pode perceber é de que Elias bebia água daquele riacho que nós lemos no versículo de número 7. E ele comia comida, da comida que era trazida pelos corvos, que eram enviados por Deus para que ele pudesse sobreviver ali. Mas depois de um bom tempo, sabe o que aconteceu? A água do riacho se secou. E foi justamente nesse momento que Elias teve que ir até essa mulher e pedir para que ela pudesse dar um pouco de comida e de água para ele. E eu acredito que essa mulher nos ensina muito sobre maturidade. Porque aquela mulher se entregou nas mãos de Deus. E algo poderoso aconteceu na vida dela. E a vida dela impactou a vida de Elias. Tudo porque ela se mostrou madura o suficiente para se entregar. Por isso, nesse domingo, eu queria conversar com você 3 coisas que mostram, através da vida dessa mulher, que a maturidade requer entrega. E a primeira coisa é a seguinte: apenas quando nós entregamos tudo ao Senhor, nós conseguimos perceber que dependemos dEle. Eu acho tão bonito ver a situação daquela mulher, porque o que a gente pode perceber é que ela estava desesperada. Na verdade, ela estava pronta para morrer, porque o que ela tinha era muito pouco. Mas mesmo tendo muito pouco, ela entregou tudo que ela tinha.
E sabe o que aconteceu? Deus fez. Tem muita gente que não percebe a ação de Deus nas suas vidas, ou não percebe Deus agindo através da vida dessa pessoa, porque acha que tem muito pouco. E não entrega o pouco que tem. E por isso não percebe Deus fazendo. E não percebe o quanto Deus é bom. Por isso eu queria te dar uma instrução nesse domingo. Não espere ter muito para entregar tudo. Entregue tudo que você tem e Deus fará maravilhas. Vou confessar algo para os irmãos. Vocês prometem que não vai fugir daqui? Tem a transmissão, mas eu peço para os meninos fecharem depois. Eu, no início da minha vida cristã, eu tinha muito problema em dar o dízimo. Não sei se vocês tinham esse problema também. Mas eu, rapaz, dar o dízimo era uma luta. Sabe por quê? Porque eu sempre fui muito pão duro. Irmão, eu sou aquele pão duro clássico mesmo, sabe? Sabe aquela pessoa que reutiliza o copo de requeijão? Prazer, sou eu. Sabe aquela pessoa que abre iogurte e depois lambe a tampa para não desperdiçar nada? Tamo junto, irmão. Talvez você tenha se identificado aí, ó. A Sônia já se identificou. E se tem alguém que está do teu lado que é meio assim, dá um cutucão nele para ele ficar esperto. Eu sempre fui muito pão duro. E eu lembro a primeira vez que eu recebi o meu primeiro salário. Eu lembro que era bem pouquinha coisa. Eu lembro que eu fui ensinado na igreja, pela minha família, que eu deveria dar o dízimo. Mas, meu irmão, foi uma luta para fazer aquela transferência, mesmo sendo tão pouco, mas todo mês eu ia lá e dava o dízimo. E aquilo era tão bom para mim, sabe por quê? Porque aquilo revelava um ídolo que estava dentro do meu coração. Talvez eu estava querendo mais me agradar, tendo bastante dinheiro guardado, do que entregar aquele pouquinho nas mãos de Deus. Aquilo estava me mostrando de que o dinheiro era um ídolo na minha vida. Aquilo mostrou para mim de que me controlava não era Deus, e sim o dinheiro. E estar entregando aquilo, mesmo que fosse pouco, me fez entender que, na verdade, quem controla a minha vida, quem determina o que eu devo fazer e quem determina se eu vou estar bem ou não é Deus. E por isso eu tenho que entregar tudo a Ele. Quando nós não entregamos tudo nas mãos de Deus, isso significa que tem outra coisa nos governando. Talvez aquilo que você não está querendo entregar para o Senhor está governando a sua vida. E por isso você não percebe a ação do Senhor no seu viver. Porque quem está tentando fazer as coisas é você mesmo. Mas quando você entrega nas mãos do Senhor, mesmo tendo muito pouco, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos. E a verdade é a seguinte: quem não se entrega no pouco, na verdade, nunca vai se entregar. Uma das minhas passagens favoritas na Bíblia está lá no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. E a maioria das pessoas contam essa história, intitulam essa história como a história da viúva pobre. Mas eu gosto de mudar o nome. Eu gosto de chamar essa história de a história da viúva generosa. Porque a gente pode perceber nessa história que Jesus estava ali pregando o Evangelho perto onde as pessoas entregavam suas ofertas. E teve um determinado momento que uma mulher muito pobre entregou ali a sua oferta. E essa oferta era muito pequena. Eram só 2 moedas de cobre. Irmão, eu fui pesquisar, porque eu sou desses. E eu descobri que uma moeda de cobre valia 1 denário dividido por 128. Sabe quanto é 1 denário? É o preço de um dia de um trabalhador médio daquela época. Aquela mulher deu 2 dessas moedas. E eu fui fazer as contas. Eu pesquisei qual era o salário médio do brasileiro e o quanto isso seria. E sabe qual era o valor da oferta que a mulher deu naquele dia? R$1,62. Não dá nem para comprar um pé de moleque hoje em dia, irmão. Não dá nem para comprar nada. Mas sabe o que Jesus falou da oferta daquela mulher? Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, essa mulher aqui colocou mais, entregou mais ao Senhor do que todo mundo. Eu imagino os discípulos se olhando, pensando: mas ela só entregou R$1,62? O que o mestre está querendo ensinar para a gente? E depois de ver o coração duvidoso ali dos seus discípulos, Jesus começou a explicar. E Jesus disse que aquela foi a maior oferta, porque muitos naquele lugar só deram o que estava sobrando, mas aquela mulher entregou tudo. Por isso aquela era a maior oferta daquele dia. Isso nos ensina tanto, meus irmãos. Porque isso nos ensina de que Jesus ele não está preocupado com o quanto você entrega, mas o quanto você está disposto a se entregar. E quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele faz coisas maravilhosas. E eu não estou falando aqui que você tem que aí abrir o aplicativo do seu banco e dar tudo que você tem para a igreja, pelo amor de Deus.
Mas o que eu estou pedindo para você dizer é quando você chegar na sua casa, você olhar para o seu espelho e perceber que tudo que você vê ali é dele. E quando a gente entrega tudo que a gente tem, todos os nossos dons, todas as nossas capacidades, todas as nossas falhas na mão de Deus, Ele é fiel para fazer grandes coisas, porque a maturidade vem da entrega. Deus pode fazer muito com o pouco que nós temos. Essa semana eu estava lendo um livro de um dos fundadores de uma das maiores organizações missionárias do mundo hoje em dia. E é uma história inspiradora. Se os irmãos quiserem, depois eu posso emprestar o livro para vocês. Ele diz que desde muito novo ele recebeu um chamado do Senhor, de que ele deveria fazer viagens missionárias, levando jovens para pregar o evangelho em lugares que não eram tão bem favorecidos. E ele sempre teve esse sonho, até que um dia o Senhor abriu a porta e com o apoio da denominação dele, ele mandou mais de 100 jovens para a América Central. E eles foram lá, pregaram o evangelho, mais de 1000 pessoas entregaram a vida para Jesus, casas foram construídas, cestas básicas foram distribuídas, foi uma benção. Quando ele voltou daquela viagem, ele voltou assim, alegre, feliz, porque ele viu os propósitos do Senhor se cumprindo. E ele foi chamado para uma reunião com o presidente da denominação. Ele falou, nossa, agora que o negócio vai ficar bom mesmo, que a gente vai receber apoio financeiro, a gente vai poder fazer várias e várias viagens e trazer várias e várias pessoas para Jesus. Mas a conversa não foi muito bem como ele esperava. Quando ele sentou ali para conversar junto com o presidente da denominação, o presidente falou, olha, eu fiquei sabendo, mais de 100 jovens, mais de 1000 pessoas entregaram a vida para Jesus, mas então, sempre tem o mais, vocês perceberam isso? E ele disse assim, mas então, olha, a gente percebeu que você levou pessoas de várias denominações. E foi a gente que apoiou financeiramente. Então sabe o que eu quero te pedir? Se você quer continuar na nossa denominação, e se você quer continuar com o nosso apoio, a gente vai pedir para você só levar jovens da nossa denominação. E aí a gente pode permanecer te apoiando. Mas se não fizer isso, você não é mais pastor dessa igreja, você não é mais pastor dessa denominação, e a gente nunca mais vai te apoiar financeiramente. Naquele momento, o coração daquele missionário foi destruído, porque ele sabia muito bem desde o início de que o chamado de Deus para ele era criar uma organização que seria interdenominacional. Por isso ele olhou para o presidente e falou, olha, eu agradeço muito por tudo que vocês fizeram por mim, mas eu acredito que o que Deus me chamou não é para levar jovens só da nossa denominação, mas para levar jovens de diferentes lugares, de diferentes denominações ao redor do mundo. Por isso, agora não vou mais contar com o apoio de vocês, mas muito obrigado por tudo. Quando ele saiu daquela sala, ele disse que ele sabia que ele tinha obedecido à voz de Deus, mas ele saiu desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Ele não tinha emprego, não tinha igreja, não tinha salário. Por isso ele decidiu orar a Deus. Ele disse que ele passou 3 dias jejuando e orando, e Deus não falava nada com ele. No final do 3º dia, quando ele já estava desesperado, ele ficou de joelhos e disse assim, Senhor, foi o Senhor que colocou esse propósito na minha vida. Foi o Senhor que colocou esse sonho no meu coração. E eu quero muito fazer isso acontecer, mas agora eu não tenho nada. Eu não tenho a denominação, eu não tenho emprego, eu não tenho igreja, eu não tenho nada. Me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer. Ele disse que naquele momento algo sobrenatural aconteceu. A presença de Deus invadiu aquela sala. E ele começou a lembrar de tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Todos os pecados que ele tinha cometido, todas as falhas que ele tinha cometido, ele começou a entender o quão ruim ele era e o quão ele era se comparado a nada. Naquele momento ele falou, Senhor, eu não tenho nada, eu sou só um pecador, mas eu entrego a minha vida ao Senhor, mesmo sendo nada, para que o Senhor venha fazer o que o Senhor quiser. Sabe o final da história, irmãos? Hoje essa organização missionária tem base em mais de 223 países. Envia mais de dezenas de milhares de missionários ao redor do mundo e tem tentado traduzir a palavra de Deus para todas as linguagens que existem. Tudo porque um homem decidiu se entregar. Por isso eu quero te lembrar uma coisa nessa manhã. Não é sobre o que você tem, não é sobre a sua capacidade, mas sobre ao Deus que você está disposto a se entregar. E quando você se entrega a esse Deus que é soberano, poderoso, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais através de você, assim como aconteceu com aquela viúva. Isso nos leva à segunda coisa que a gente pode aprender com essa mulher, que nos mostra que a maturidade exige entrega. Quando nós nos entregamos pelo outro, Deus faz algo poderoso em nós.
que eu acho mais bonito dessa passagem é que aquela mulher tinha muito pouco. Ela só tinha o suficiente para a última refeição para ela e para a família dela. E mesmo tendo muito pouco, ela decide entregar aquilo. Mas não entregar para o filho, não entregar para o primo, não entregar para uma tia, entregar para uma pessoa que ela nem conhecia. E que ainda era folgada, né? Porque primeiro ele pediu só água, depois pediu um lanche ainda. Parece eu na casa da minha avó no dia de célula. E sabe o que aquela mulher fez? Mesmo tendo muito pouco, ela decidiu entregar tudo que ela tinha a Deus para o outro. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Marcos 12, do verso 30 ao verso número 31, que Jesus resume todas as leis, todas as regras da palavra de Deus em duas: amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Essa mulher é um exemplo de maturidade porque ela fez isso. Por amor a Deus, ela decidiu amar o próximo e entregou tudo que ela tinha. Ela não ia ter mais comida, mas mesmo assim, ela se entregou. E o que eu acho poderoso é que essa história nos ensina de que coisas extraordinárias acontecem quando nós nos entregamos a Deus a serviço do outro. Eu lembro quando eu tinha acabado de ser ordenado aqui na igreja. E aí as pessoas normalmente me chamavam para tomar um café, para almoçar na casa delas. E eu comecei a ficar muito curioso com as histórias que as pessoas me contavam. Não sei se vocês percebem, eu amo contar a história, mas mais o que eu gosto mesmo é ouvir a história dos outros, irmão. Eu sou muito interessado em saber essas histórias. E teve uma história que me chamou a atenção. O início do projeto Misericórdia, o início ali do que depois se tornou o Canaã Saúde, mas principalmente o início das plantações das congregações que hoje são igrejas. E eu pude perceber que isso começou aqui na igreja porque alguns irmãos, médicos, dentistas, profissionais da saúde, começaram a atender pessoas que não tinham tantos recursos aqui nesse lugar e em outros lugares também. E por isso o trabalho foi iniciando e se expandindo. Tiveram vários e vários irmãos, que eu não quero citar o nome aqui, porque sempre tem alguém que fica ofendido. Mas tinha uma pessoa que sempre aparecia nessa conversa, que era o Dr. Césio. Eu lembro que naquela época a gente estava na pandemia, eu falava, cara, quando acabar a pandemia, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar uma ideia com o Dr. Césio para ver aquilo que ele fez, o que Deus fez através da vida dele. E quando eu já tinha tomado todas as vacinas, depois de um tempo bom ali, que já estava tudo bem tranquilo, eu liguei para o Dr. Césio e falei, Dr. Césio, posso fazer uma visita? E primeiro ele ficou nervoso, ele perguntou, pastor, o que eu fiz de errado? Eu falei, não, Dr. Césio, não é bronca não, eu só quero ouvir as suas histórias. Eu lembro que no dia eu cheguei lá com um papelzinho, com uma caneta, pronto para anotar tudo que ele tinha para falar. E eu comecei a falar, Dr. Césio, você percebeu o tanto de igreja que foi plantada? Olha o projeto Misericórdia, como as coisas foram. E eu estou aqui porque eu quero saber do Senhor tudo. Me conta o que aconteceu, que eu creio que isso pode acontecer mais vezes, que a gente pode plantar mais igrejas, que a gente pode ajudar mais pessoas. E aí naquele momento ele parou assim, coçou um pouco a cabeça. E a resposta dele me impactou até hoje. Porque ele disse assim, meu filho, posso ser bem sincero com você? Na verdade, eu não me lembro muito bem do que aconteceu. Mas o que eu sei é que o Senhor fez grandes coisas. Aquele homem entregou a vida toda para servir o outro. E nem se lembrava das coisas grandes que aconteceram. Porque na verdade o coração dele não estava nos resultados, nas igrejas que foram plantadas, nas coisas que aconteceram depois disso. O coração dele estava só disposto a se entregar ao Senhor e ver o Senhor fazendo grandes coisas. O Dr. César ele não precisava nem se lembrar. E ele também não tinha o desejo no coração dele de ser lembrado. Porque ele sabe muito bem que Deus não faz a partir de nós, das nossas capacidades ou a partir daquilo que nós temos. Deus faz as coisas a partir da nossa entrega. Tem um pastor norte-americano que ele tem me inspirado muito no meu ministério. Eu vou até fazer um curso na denominação dele, na verdade na organização que ele criou. Esse pastor, ele diz que todos os dias de manhã, ou todos os dias que ele vai pregar ou fazer alguma visita, ele faz a mesma oração. Ele fica de joelhos e ora, Senhor, me usa como tu quiseres, me usa como uma moeda no seu bolso. E ele diz que ele faz essa oração porque teve um momento do ministério dele que ele entendeu que ele não vale nada. Ele entendeu que ele não tinha muito valor e que sozinho ele não poderia fazer nada e que assim como uma moeda, ele era imprestável. Mas ao mesmo tempo ele sabia que mesmo uma moeda nas mãos de alguém muito poderoso pode gerar grandes coisas. Por isso ele se via como uma moeda sem valor nas mãos do Deus Criador, que poderia fazer grandes coisas através da vida dele. E ele permanece fazendo essa oração
todos os dias. E ele disse que teve um dia que ele estava pregando num culto parecido com esse. E aí, enquanto ele estava pregando, ele começou a sentir uma dor estranha no olho esquerdo dele. Ele começou a sentir de que ele deveria orar por alguém naquele lugar que tinha algum problema no olho. Só que enquanto ele pregava, ele começou a pensar assim, mas será? Será que é a voz de Deus mesmo? Será que realmente Deus quer que eu faça isso? E ele começou a pensar assim, mas imagina a vergonha, se no final da pregação eu perguntar se tem alguém com problema no olho esquerdo e ninguém levantar a mão, eu vou passar uma vergonha muito grande. Mas aí, conforme ele ia refletindo, ele começou a perceber. Ele disse que se ele perguntasse se alguém tinha um problema no olho e ninguém levantasse a mão, o único que seria prejudicado era ele. Era o ego dele, era o orgulho dele. Mas ao mesmo tempo, se ele perguntasse, alguém tivesse um problema e essa pessoa fosse curada, ele então iria manifestar a glória de Deus naquele lugar e muitos viriam a Jesus. No final da pregação, com todo medo, ele perguntou se tinha alguém com problema no olho esquerdo. Levantou uma senhora que estava quase perdendo a vista, só tinha 5% da vista daquele olho. E quando aquele homem começou a orar por ela, ela foi completamente curada. A glória de Deus se manifestou naquele lugar e muitos entregaram a sua vida para Jesus, porque ele decidiu matar o seu orgulho e não ter vergonha de se entregar nas mãos de Deus. Irmãos, quando nós matamos o nosso orgulho e nos entregamos ao Senhor, nós manifestamos a glória de Deus onde nós estamos. Aquilo inunda os nossos corações, toca a vida das pessoas que estão ao nosso redor e a gente percebe o quanto é bom viver o reino de Deus e o quanto é bom ser controlado e governado por um Deus de amor, que sabe muito bem das nossas imperfeições, mas mesmo assim quer nos usar. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, nós demonstramos a maturidade de sabermos que nós não somos nada, mas quando nós entregamos esse nada nas mãos dele, ele pode fazer tudo. Uma das minhas passagens favoritas na palavra, que os irmãos já devem estar sabendo disso, porque eu uso ela direto nas pregações, é o capítulo 21 do Evangelho de João. Eu acho linda essa passagem, porque para mim ela demonstra para nós de que a vida consiste em se entregar. O que a gente pode perceber naquele momento é que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já tinha sido elevado aos céus para estar com o Senhor. E os discípulos, eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Muitos discípulos, eles eram pescadores de peixes. Quando conheceram Jesus, se tornaram pescadores de homens. Mas quando Jesus foi elevado aos céus, eles voltaram a pescar. E um desses pescadores era Pedro. O problema é que ele tinha voltado a pescar e o que a palavra diz é de que ele passou a noite toda pescando e que ele não tinha pescado nada. Até que ele olhou para a beira do mar e tinha uma pessoa que ele não conseguia reconhecer, mas aquela pessoa era Jesus. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, joga as redes para o outro lado. Eu não sei você, mas eu fico imaginando o que se passa na cabeça das pessoas nas histórias bíblicas. Eu imagino Pedro, um pescador experiente, falar: até parece que eu vou ouvir um cara que está na beira do mar. Eu fiquei a noite toda pescando aqui, não pesquei nada, mas por algum motivo ele decidiu obedecer. Quando ele jogou a rede para o outro lado, ele pegou muito peixe, mas muito peixe. E quando ele percebeu o fruto da obediência, ele entendeu que aquele homem era Jesus. E o que a palavra diz é de que ele se lançou no mar e foi nadando com toda a velocidade possível para se encontrar com o Senhor a ele. E que naquele momento ele teve um momento com Jesus. Eles conversaram, trocaram ideia, falaram das coisas que estavam acontecendo, das dificuldades, mas tem um momento que me chama a atenção. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, eu amo. Mas aí Jesus olha um pouco mais firme no olho de Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas? Naquele momento Pedro já estava começando a achar um pouco estranho. E ele disse: sim, Senhor, eu amo. E aí Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas, cuida do próximo, ajuda o outro. Mas aí, mais uma vez, Jesus olhou com toda a firmeza e disse: Pedro, tu me amas? Naquele momento, Pedro não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas disse: sim, pai, é claro que eu amo, entreguei a minha vida para ti, larguei tudo que eu tinha. Eu imagino Jesus falando: ó, Pedro, não precisa falar mais nada. Simplesmente cuide das minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, você quer voltar a sentir aquilo que você sentia junto comigo? Você quer ter a minha paz, o meu propósito, aquilo que eu tenho para você? Não se importa com quantos peixes você vai pescar. Se importe com uma única coisa:
cuidar das minhas ovelhas e servir ao próximo, para que Deus faça algo poderoso através de você. Irmãos, a verdadeira vida, ela consiste em se entregar para o Senhor e servir ao próximo, para que o amor dele seja anunciado, mas principalmente para que o amor dele seja vivido por nós. Aquela mulher, ela se entregou pelo outro, e ela viu coisas sendo acrescentadas para ela, mas o que é mais bonito é de que pelo fato dela ter se entregado, o reino de Deus foi alimentado, o corpo foi alimentado. E quando nós nos entregamos ao Senhor, para que Ele venha fazer algo em nós, nós somos transformados e somos usados por Ele para sermos agentes de transformação. Isso nos leva à terceira coisa que nós podemos aprender com essa mulher e que nos mostra de que a maturidade exige entrega. É a entrega que faz com que os planos de Deus se cumpram em nossa vida. Eu acho muito bonito o verso número 14 e o verso número 16 do texto que nós lemos. Eu acho aquilo incrível, eu acho assim, sensacional. Porque as palavras de Elias são lindas. Porque Elias olha para aquela mulher e diz assim, pode fazer o que o Senhor está pedindo para você fazer e não tenha medo, porque a farinha não vai se acabar e o azeite não se secará até que o Senhor faça chover nessa terra. E no verso número 16, o que a gente pode perceber é que essa promessa se cumpriu. Porque o que a palavra de Deus diz é de que a farinha não se acabou e de que o azeite não secou até chegar o dia em que Deus fizesse chover sobre aquela terra. Por isso, meu irmão, hoje eu quero dizer algo para você. Se entregue ao Senhor, porque o azeite não vai se secar e o trigo não vai acabar, porque Ele é fiel para fazer com que os propósitos dEle se cumpram na sua vida. Quando nós nos entregamos para vivermos o propósito de Deus, Ele age nas nossas vidas de forma poderosa. E a gente consegue perceber isso principalmente na vida do próprio Elias. O que a gente pode perceber, lendo a palavra, se você quiser ler depois do culto, você vai poder ver isso, é de que naquele momento em que ele está tendo aquele tempo junto com a viúva, logo depois daquele tempo que ele fica junto com ela, Deus direciona ele para ir ter um encontro com Acabe. Imagina o quanto Acabe estava bravo com aquele homem que fez não chover na terra dele por 3 anos. E aí Elias disse assim para Acabe, eu estou convocando todo mundo, todo o povo de Israel, mas principalmente os adoradores de Baal, para irem até o Monte Carmelo. Porque lá eu vou mostrar quem é Deus sobre Israel e quem é um Deus soberano sobre todas as coisas. Quando estava todo mundo lá na frente, quando estava todo mundo olhando, Elias desafiou os adoradores de Baal e disse o seguinte, olha, vocês oferecem o sacrifício de vocês aí, mas com uma condição. Eu quero que o Deus de vocês envie fogo para que então a oferta seja consumida. E o que a palavra diz é de que os adoradores de Baal entregaram ali as coisas, prepararam a lenha, prepararam ali a fogueira, e eles começaram a fazer várias coisas para que o Deus deles enviasse fogo. Eles dançavam, eles entregavam coisas, eles se cortavam, mas nada. Por horas e horas aqueles homens ficaram orando, mas o Deus deles não respondeu a oração. Até que Elias falou, agora é a minha vez. E Elias foi lá, preparou a fogueira, colocou os animais que seriam sacrificados. E ele, para tornar o desafio ainda mais difícil, pegou 3 jarros de água e jogou sobre aquela fogueira que ele tinha feito. Mais do que 3 jarros de água, ele pediu para que aquilo fosse repetido mais 3 vezes. E o que a gente pode notar é que quando aquilo estava tudo preparado, Elias orou ao Senhor, e o Senhor fez com que fogo descesse naquele lugar. E todo o povo de Israel reconheceu que o Deus de Israel era Deus sobre todas as coisas e um Deus soberano. E Elias falou, e tem mais. Agora que vocês se arrependeram e entenderam quem é Deus, vai chover. E depois de um tempo, choveu naquele lugar, porque Elias decidiu se entregar. Irmãos, eu acredito que o Senhor respondeu Elias, porque enquanto os profetas de Baal entregavam coisas para o seu Deus, Elias se entregava ao Senhor. E por isso o fogo do céu desceu. A necessidade do povo foi suprida, porque um homem decidiu entregar tudo que tinha a serviço de Deus. A chuva de Deus só cai
para aqueles que se preparam. E essa preparação vem com a entrega de quem nós somos. Lá em João 12 tem uma passagem muito linda também. Jesus estava na cidade de Betânia, na casa de Lázaro. Lázaro era o homem que Jesus tinha ressuscitado no capítulo anterior, lá em João 11. E o que a gente pode perceber é que Jesus estava ali tendo um tempo com os seus discípulos, de que Jesus estava ali conversando com eles, até que veio uma mulher que era irmã de Lázaro, que se chamava Maria, e derramou sobre os pés de Jesus nardo puro, um perfume que era muito caro. Ela lavou os pés de Jesus e secou os pés de Jesus com os seus cabelos. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é de que teve um dos discípulos que ficou bravo, porque ele disse: mestre, olha o que essa mulher fez. Ela derramou nardo puro nos seus pés. Se ela tivesse vendido isso aí, a gente teria 300 denários, é quase um ano inteiro de trabalho. Pensa quantos pobres não poderiam ser atendidos, quantas coisas não poderiam ser feitas. Mestre, olha o que essa mulher fez. Aquele discípulo que era Judas estava basicamente pedindo para que Jesus repreendesse aquela mulher. Mas a resposta de Jesus foi totalmente diferente. Porque Jesus olhou para aqueles discípulos e disse para eles o seguinte: os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus estava querendo dizer aqui não era de que os pobres não eram importantes. Afinal, Jesus estava dizendo: não, os pobres vocês sempre vão estar aí, portanto façam coisas para eles. Mas o que Jesus estava querendo mostrar para eles é de que não importava o preço do perfume derramado, a presença dele sempre valeria mais. Não importava o quanto eles entregassem aos pés de Jesus, a presença dele valeria mais. Não importaria o sofrimento, não importaria a dificuldade, a presença de Jesus valeria mais. Irmãos, não importa o preço do perfume derramado, a presença de Jesus vale mais. Entregue tudo que você tem e tudo que você é a Ele, porque Ele foi, é e sempre será digno da nossa entrega. Um tempo atrás eu estava conversando com um pastor que é amigo meu. Ele é um pouco mais velho do que eu, ele tem uns 10 anos. Ele disse que esse ano está sendo muito difícil para ele. Ele tem se sentido muito sozinho no ministério, está com algumas dificuldades lá na igreja dele, as coisas não acontecem. Ele disse que as pessoas mentiram sobre ele, ele se sentiu traído, ele estava triste demais. Ele falou que ele estava com esse peso no coração e por isso ele decidiu conversar com um pastor que era um pouquinho mais experiente. Ele foi até esse pastor, que é muito conhecido aqui na cidade de Curitiba. Tem um ministério que, se eu falar o nome, todo mundo conhece. Ele chegou, abriu o coração, contou tudo que estava passando. E ele imaginava que aquele pastor ia falar: a minha vida não tem problema nenhum, está super fácil, está tranquilo, ninguém mente sobre mim. E aí o pastor começou a contar várias histórias, várias coisas muito pesadas que provavelmente ele não aguentaria. E no final das contas, aquele pastor experiente olhou para o meu amigo e disse o seguinte para ele. Ele disse: olha, na minha jornada já mentiram muito sobre mim. Na minha jornada já me traíram demais. Pessoas que dormiam na minha casa, que eu dei comida, me traíram depois. Eu já fiz tantas coisas pela igreja, eu já fiz tantas coisas pelos meus irmãos, mas mesmo assim, muitas e muitas vezes eu me sinto sozinho. Quando eu tenho alguma dificuldade, ninguém vai me acolher. Foi tanto sofrimento nesses 40 anos de ministério. Foram tantas coisas difíceis pelas quais eu passei. Mas todas as vezes que eu penso em desistir, eu busco a Deus em adoração. Quando eu busco o meu Senhor em adoração, eu continuo percebendo de que Ele continua sendo digno. Ele continua sendo digno do meu sofrimento. Ele continua sendo digno da minha vida. Ele continua sendo digno da minha entrega. Porque não há outro lugar melhor do que aos pés de Jesus. Não há um lugar melhor do que saber que é Ele que controla as nossas vidas e de que é Ele que está guiando os meus passos. Meu irmão, nessa manhã eu queria dizer uma coisa para você. Não importa o tamanho da entrega, se é o que Deus está te pedindo para entregar, vale a pena. Ele vai fazer muito mais do que você imagina com isso que você está disposto a entregar a Ele. Eu prometo que eu estou acabando, já é quase meio-dia. Eu nunca esqueço no momento que eu recebi o meu chamado pastoral. E antes de contar essa história, não quero falar aqui que eu sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu só quero compartilhar a minha história. Eu lembro que quando Deus começou a me chamar para ser pastor, eu falava assim: não, Deus, está falando com a pessoa errada. Não tem muito Cléber por aí, mas talvez você tenha encontrado o Cléber errado. Eu falava: Deus, por favor, tudo menos ser pastor.
Mas eu lembro que para mim chegou num momento em que eu não conseguia mais fugir daquilo. E que eu tinha que entregar a vida para Jesus, para que Ele pudesse fazer em mim aquilo que Ele queria fazer. Irmãos, foi uma luta. Foi tão difícil. Eu lembro que tinha tanta gente que pensava que eu estava ficando doido. E muitas vezes eu achava que eu estava ficando doido também. Mas mesmo assim eu decidi me entregar. Mas naquela época parecia que eu estava entregando tanto. Parecia que eu estava entregando assim muita coisa. Parecia que eu nunca ia conseguir reconquistar ou reconstruir aquilo que eu tinha construído. E sabe o que eu acho mais interessante? É que hoje, quando eu olho para trás, na verdade parece que eu não entreguei nada. Na verdade, só parece que eu entreguei uma faculdade que talvez eu não venha exercer, e um estágio que nem era tão bom assim. Mas naquela época parecia tanta, mas tanta coisa. Mas hoje eu percebo de que na verdade parecia tanta coisa porque tudo que nós entregamos parece muito pouco quando nós percebemos o que Deus pode fazer através da nossa entrega. Aquilo parecia tanto para mim, mas hoje eu olho para trás e eu percebo tudo que Deus fez, o quanto Deus tem sido bom comigo, o quanto as coisas têm acontecido. Ele tem feito muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu queria. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, muito pelo contrário. Acho que se Paulo me conhecesse, ele ia entender que eu sou o pior pecador de todos. Mas quando a gente entrega tudo às mãos do Senhor, mesmo que seja pouco, Ele pode fazer grandes coisas através de nós.